Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao webinar sobre os desafios do setor de segurança do trabalho no Brasil. Eu vou estar me apresentando primeiramente, né? Eu sou Raulino, eu sou técnico de segurança do trabalho, tecnólogo em gestão ambiental, graduando em engenharia ambiental e sanitarista, já atuei como técnico de segurança, já atuei como instrutor, como consultor de empresas, coordenador, supervisor, gerente, nas mais diversas áreas, na área de logística, na área de portos, e eu estou aqui para poder compartilhar um pouco da nossa experiência de mais de 25 anos na área de segurança do trabalho, né, entendendo que a segurança do trabalho é um grande desafio para nós profissionais que seguimos nessa área, nesse segmento. Sou especialista em sistemas de gestão integrados, como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, a antiga OSAS 18001. Já implementamos as normas em várias empresas, com sucesso, com êxito. Então, a gente tem, nesse tempo de 25 anos, muita experiência para poder estar compartilhando com vocês hoje que estão na nossa webinar, né? Estamos lançando esse desafio no mercado de trabalho através da modalidade de ensino à distância. Vou falar um pouquinho da MAS para vocês. Quem é a MAS? Tecnologia e Treinamentos, uma empresa com referência em treinamento e capacitação, com mais de 20 anos no mercado de trabalho, agregando, né, valor a centenas de empresas, milhares de pessoas que foram treinadas e capacitadas, inseridas no mercado de trabalho. É uma empresa com uma estrutura física de treinamento, uma das maiores do sul do Brasil, uma das maiores do país, com mais de 2.000 metros quadrados na nossa sede aqui em Curitiba, com uma estrutura completa, com pista de combate a incêndio, com uma estrutura ampla para treinamento de trabalho em altura e resgate em altura, espaços confinados. Então, uma empresa que é completa no segmento de treinamento e capacitação. São mais de 200 mil certificações nesse tempo. A gente tem material didático exclusivo, a gente tem identificação e padronização dos cursos e treinamentos, os cursos são regulamentados e todos são certificados, né? Certificados online é um dos nossos diferenciais, e os profissionais altamente qualificados e com proficiência comprovada, que uma das exigências normativas, né, é que todos os instrutores e professores tenham essa proficiência, essa capacitação, essa profissão agregado a toda uma experiência profissional relacionada a todo o conteúdo que é aplicado. Então, já nos apresentamos, falamos um pouquinho sobre quem é o Raulino, quem é a MAS, Tecnologia e Treinamentos, e nós vamos falar, né, escolhemos um tema entendendo, né, que os desafios do setor de segurança do trabalho no Brasil são iminentes. Iminentes por quê? Porque nós vivemos uma situação totalmente atípica, né? A área de segurança do trabalho, por si só, ela já é um desafio, né? Então, trabalhar com segurança do trabalho já é algo desafiador, né? Pelas questões de necessidades de investimento, de aprimoramento, de capacitação, né? E vocês vão acabar entendendo qual é o nosso objetivo com a apresentação desse webinar. Nós separamos, né, o nosso conteúdo, né? A gente separou ele aí em alguns tópicos, né? Nos quais eu destaco a seguir. Então, a gente pode ver aí que nós vamos falar, destacamos quais os principais desafios da área de segurança do trabalho, vamos falar sobre a importância da preservação de equipamentos e recursos, vamos falar sobre como escolher a solução tecnológica adequada e o valor da informação especializada no processo de escolha. Os desafios na área de segurança do trabalho,
eles são imensos, né? A gente tem várias, a gente poderia fazer várias temáticas diferentes, preparar várias webinars, inclusive, diferentes, com temáticas importantes dentro da área de segurança do trabalho, mas nós escolhemos esses 4 pontos entendendo que são os 4 pontos principais relacionados à nossa área, tá? Então, vamos falar aí um pouquinho sobre essa questão de quais são os principais desafios. Então, vamos falar desse primeiro ponto agora, quais os principais desafios da área de segurança do trabalho. Bom, nós também separamos, né, alguns tópicos, né, pelo menos 3 principais desafios que entendemos ser os principais. Bom, o primeiro deles, eu gostaria de salientar aqui com vocês, são exatamente as mudanças na legislação de saúde e segurança do trabalho. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer e tratar com vocês, né? São várias as mudanças que ocorreram e muitas ainda irão ocorrer. Mas por que muitas ainda irão ocorrer? Pela necessidade de modernização das normas regulamentadoras, né? Em face ao que? Aos novos cenários, a própria pandemia que nós temos hoje, né, um cenário nacional e até internacional, as atividades dos profissionais também, né, as atividades profissionais, elas estão em processos de mudança constante, e as tecnologias, as novas tecnologias. Então, há necessidade, né, de que a legislação de saúde e segurança do trabalho, ela se adapte, ela se adeque à demanda, né, ao que o mercado está exigindo. Então, nós podemos destacar, por exemplo, né, a mudança considerável na NR número 1, né, que tem sido bastante discutida, divulgada, né, ela foi publicada agora, no dia 9 de março de 2020, e parece que falta muito tempo para que essa legislação ela entre em vigor, mas ela tem, né, um prazo de 1 ano, foi dado na própria portaria 6.730, ela já estabeleceu o prazo de 1 ano para que as empresas se adaptem em relação à nova NR1. E na NR1, né, ela está trazendo, né, assuntos sobre o PGR, né, o Plano de Gerenciamento de Riscos, o GRO, né, o gerenciamento de riscos ocupacionais, metodologia, estabelecendo uma metodologia para que esses planos e esses programas sejam criados e desenvolvidos dentro das empresas. Lá também estão estabelecidos quais são as diretrizes, quais são as empresas que são obrigadas a implementar esses programas, e nós destacamos, né, a parte de capacitação e treinamentos dentro da nossa área de segurança do trabalho, com um anexo, né, totalmente exclusivo para essa nova realidade, né? Então, aquilo que para nós parecia distante de acontecer, nós vemos inclusive com essa situação que vivemos hoje, a necessidade de acelerar todo esse processo que seria somente lá em março de 2021, e as empresas tiveram que correr e se adaptarem o mais rapidamente possível para poder continuar com a capacitação dos seus trabalhadores, atendendo questões contratuais, atendendo exigências dos clientes, dos prestadores de serviço. Então, o anexo 2, né, ele veio justamente falar sobre as regras e diretrizes para o ensino semipresencial e o ensino à distância, né, com todas as diretrizes. Então, é importante que se acessem e se pontue se acesse, se busque no anexo 2 da NR1 e se pontue cada um dos itens, né, que lá estão destacados. Nós mesmos, da Mars Tecnologia e Treinamentos, nós temos já nos preparados 100%, estamos em relação ao atendimento, em relação a essas novas diretrizes. Então, a Mars Tecnologia e Treinamentos está saindo na frente, né? Porque lá tem vários pontos, pessoal, que são importantes. Eu poderia destacar vários deles, né? Um deles é o próprio projeto pedagógico, né? Muitas empresas fornecendo ensino à distância
sem as condicionantes estabelecidas na própria ANR1 em seu anexo 2. Então, você, profissional da área de segurança do trabalho, tenha esse cuidado em relação a selecionar o seu prestador de serviço, aquele que realmente consiga, né, rastrear o treinamento. Então, existem várias determinações dentro do anexo 2, né? Então, o projeto pedagógico é um deles, o registro dos logs, né, é outro, os registros de acessibilidade armazenados por 5 anos. Então, assim, são várias as determinações para que o ensino semipresencial ou à distância, eles sejam aceitos, né, dentro do processo de legalização do treinamento em si. Então, fiquem atentos aí a essas mudanças na legislação de saúde e segurança. É um dos diferenciais do profissional de saúde e segurança, manter-se atualizado em relação às legislações, às normas regulamentadoras que estão em constante mudança. A própria NR9 vai estar sofrendo, né, tem um novo texto aí para entrar em vigor na sequência também, e tantas outras NRs que sofreram alterações, modificações pontuais, não tão significativas, mas que trazem um impacto para nós da área de saúde e segurança do trabalho, até mesmo para poder assessorarmos, né, os nossos empresários ou aqueles que nos contratam. Então, isso é importante. Por que um profissional da área de saúde e segurança do trabalho precisa estar atualizado em relação à questão de legislação? Para justamente estar assessorando o empresário para estar sempre adequado, né, em relação a esses quesitos. Vamos ver algumas coisas um pouquinho mais para frente aí, né, não querendo atropelar o nosso roteiro, mas iremos ver daqui a alguns minutos alguns pontos importantes em relação a isso. O segundo ponto ali, os desafios, né, quais os principais desafios, é a desmistificação de vários aspectos de saúde e segurança do trabalho. Eu separei alguns pontos aqui, né, em relação a isso. Quais seriam essas desmistificações que seriam necessárias, né? Uma delas que eu poderia destacar, né, é que a área de segurança do trabalho, ela não tem que somente fazer, né, desenvolver algo para atender à legislação. Nós temos que, falando da questão legal, né, nós temos que ter o foco e o objetivo sempre nas vidas e nas pessoas. As pessoas, né, elas têm que estar em primeiro lugar, tanto a vida como a saúde delas, né? Então, essa é um ponto, né, em relação ao que nós precisamos desmistificar. O segundo ponto que eu destaco, né, em relação ao que nós acabamos de falar, que é a questão dos cursos ou treinamentos EAD. Né? Não necessariamente esses cursos semipresenciais e à distância, eles são necessariamente inferiores aos presenciais. Por que eu destaco esse tema? Vou citar como exemplo a nossa realidade aqui na MAS, né? Os nossos cursos que temos gravados, os cursos que estão sendo gravados para atender às normas regulamentadoras, são exatamente o mesmo conteúdo previsto no conteúdo programático obrigatório dos anexos das normas regulamentadoras, seja ela a 10, NR10, para eletricistas, né? O curso de capacitação, curso básico, as reciclagens. Então, todo o nosso conteúdo gravado, né? A aula gravada, ela é exatamente a mesma aula que é dada em sala de aula. Então, assim, o aluno, em nenhum momento, né? Ele vai ser prejudicado. Até esse é um dos anexos, um dos itens no anexo 2 da NR1, destaco aí, né, que o ensino semipresencial ou à distância, ele tem que ser equivalente, tá? Ter uma carga horária equivalente ao presencial. Então,
tem que ser um retrato, né? O ensino semipresencial e à distância tem que ser um retrato do curso e treinamento presencial. Esse é um ponto importante que a gente tem que destacar, tá ok? Então continuidade, né? Em relação aos desafios, então eu pontuei dois deles, né? Eu pontuei a questão de não somente atender a legislação, mas ter o foco nas vidas e nas pessoas, então a gente precisa desmistificar isso, né, como profissional da área de saúde e segurança do trabalho. O segundo ponto que eu comentei foi que os cursos de treinamentos EAD ou semipresenciais necessariamente não precisam ser inferiores aos presenciais, né, então temos que ter esse cuidado, até porque, pessoal, é uma realidade, né, do novo normal. Então, assim, o novo normal é o quê? É o ensino, é a capacitação à distância. Não podemos fugir dessa nova realidade. A área de segurança, ela tem que se adaptar a essa nova realidade. O governo fez a parte dele, que foi regulamentar todas as diretrizes para essa forma de capacitação, e cabe, então, a nós agora estudarmos essa nova regulamentação e, com isso, nos adequarmos, né? E exigirmos exatamente o que está no anexo 2 da NR1 em relação a essa temática. E um terceiro ponto, né, que a gente poderia destacar para desmistificar aspectos relacionados à segurança e saúde é a questão de próprio preenchimento, por exemplo, da comunicação de acidente de trabalho, da CAT, né? Nós temos aí a necessidade, a obrigatoriedade de comunicarmos toda e qualquer ocorrência, seja ela com afastamento ou sem afastamento, em que os profissionais estiverem laborando, trabalhando pela empresa. Então, é importante que você, profissional da área de segurança do trabalho, você possa estar totalmente inserido nesse contexto. Então, assim, muitas empresas, né, elas se negam a comunicar o acidente de trabalho com receio até em relação à fiscalização. Então, entendendo que se ela comunicar o acidente de trabalho, e em todas as ocorrências que tiverem, de acordo com esse número elevado de ocorrências e comunicados, ela abre um precedente para que a empresa comece a ser fiscalizada, ok? Vamos lá. Bom, nós temos aqui uma pergunta do Roberto Ferreira, né, que está nos acompanhando aí na web, né, onde fala, a pergunta dele é: o TST pode elaborar o PGO? Né? Lá dentro da NR1 está estabelecido quem pode e quem não pode elaborar o PGO. Olha só, interpretação, né? Então vai muito de interpretação. Eu entendo, né, que existem técnicos de segurança e técnicos de segurança, tá? Então, eu mesmo já fui instrutor de escolas técnicas, né, bem conceituadas, inclusive, em que, né, na formação de profissional aí de 30, 40 alunos, você consegue realmente, né, selecionar alguns poucos, 3, 5 alunos que irão se destacar no mercado de trabalho pelo interesse, muitas das vezes, né, pela questão de desmotivação, não sei. Mas, assim, vamos lá. Respondendo a sua pergunta, tá? O PGO e o GRO, eles devem ser elaborados por um profissional habilitado, né? Qualificado e habilitado. Eu entendo que esse profissional qualificado e habilitado é um engenheiro de segurança do trabalho, tá ok? Então, assim, mas o PGO, assim, até nós temos tido muito material, né, online, muita divulgação, né, o PGR e o GRO tem sido, assim, bastante divulgado nas redes sociais, nas mídias, treinamentos online, né, capacitações online para aprenda a elaborar o PGO, né, aprenda a elaborar o PGR, perdão, o GRO, tá? Então, assim, eu trabalho com programa de gerenciamento de riscos ocupacionais há pelo menos 10 anos,
tá? Então, assim, a OSAS 18.001, ela estabelece lá nos seus requisitos e pré-requisitos uma metodologia de análise, né, de perigos e riscos, tá? Onde você vai fazer lá toda uma graduação, né, de acordo com a probabilidade, severidade, vai quantificar, vai pegar essas questões que são subjetivas, que são qualitativas, e vai estar estabelecendo uma metodologia, seja ela RASOP, seja ela 5W2H, enfim, as várias metodologias que existem, né, para poder elaborar o PGR e o GRO. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Roberto, eu entendo, né, que o profissional qualificado e habilitado para elaborar o PGR e o GRO seja um engenheiro de segurança do trabalho, até para poder ter uma responsabilidade técnica atribuída a ele, né, através de uma RT. Então, o técnico de segurança, sim, pode elaborar, porém, a responsabilidade técnica tem que ser de um engenheiro de segurança do trabalho. Tá ok? Esse é o meu entendimento. Tá ok? Pode ser que tenham outros profissionais que tenham um entendimento diferente em relação a isso. Tá ok? Então, vamos lá. Um terceiro ponto, né, em relação aos principais desafios da segurança do trabalho. Então, nós vimos lá, o primeiro foi as mudanças na legislação de ST, as NRs, né, que elas estão em constante alterações, em modificações. O segundo ponto foi a desmistificação de alguns aspectos de saúde e segurança do trabalho, falamos de 3 deles, né, de não somente ter o entendimento de atender a legislação, mas também se preocupar em relação às vidas e às pessoas, né? Em relação à desmistificação de preencher a CAT, de comunicar os acidentes de trabalho, e em relação ao EAD e os cursos semipresenciais, que são uma realidade, uma necessidade em que o governo fez a parte dele, cabe a nós profissionais agora fazermos a nossa parte e buscarmos no mercado de trabalho empresas que atendam às diretrizes estabelecidas no anexo 2 da NR1. Então, fiquem atentos a isso, pessoal. Peguem o anexo 2 da NR1, leiam ele, grifem os pontos importantes, mas exijam, né, que a empresa que for realizar o curso ou o treinamento para a sua empresa na modalidade semipresencial ou presencial, ele atenda a todas as diretrizes do anexo 2 da NR1, tá ok? E um último ponto, que sempre foi o desafio da área de segurança do trabalho, que eu trago aqui para vocês, que é justamente você integrar os interesses produtivos, operacionais, comerciais, com a segurança dos colaboradores, né? Então, a área operacional, a área de produção, ela sempre ela vai ser privilegiada, e a área de segurança do trabalho, ela precisa integrar, né, a toda a questão de produtividade, dos serviços, dos processos de trabalho, a segurança do trabalho. Então, assim, nada pode sobressair a segurança do trabalhador. Então, assim, eu não posso colocar a produtividade na frente da segurança das pessoas, né? Então, porque as vidas, elas não têm preço, né, pessoal? Então, temos que entender que poderia até abrir uma pergunta, né? Qual o preço de uma vida, né? Se é que tem preço, né? Então, a gente precisa entender, né, que colocar a área operacional, os processos de produção, a área comercial à frente da segurança do trabalho é um equívoco, né? É um grande desafio dos profissionais da área de segurança do trabalho justamente integrar esses interesses, né? O interesse comercial. Gente, temos que entender que nenhuma empresa ela se estabelece seja ela produzindo algum elemento, algum equipamento ou prestando algum tipo de serviço, sem objetivar o lucro, né? Então, as empresas, elas são criadas, os empresários, né, investem com o objetivo de lucrarem, né, terem um retorno, ok? Então, precisamos alinhar esses interesses, né, deixar alinhado com a área de segurança do
trabalho. Então, o profissional da área de segurança do trabalho, ele precisa fazer esse apelo, né, junto ao empresário, né, demonstrar que é economicamente viável, né, investir na segurança do trabalho. A segurança do trabalho não pode ser vista como custo, né, e geralmente quando você vai apresentar algo para o empresário, né, ele já pergunta, né, quanto isso vai me custar, né? Então ele tem que entender que a segurança do trabalho ela não é custo, é investimento. Investimento na saúde, investimento na segurança. Com isso, né, ele não abre precedentes, não abre prerrogativas para até reclamatórias trabalhistas. Então, aquilo que parece ser um custo não é um custo, é investimento. Tá, ok? Então, são os principais desafios, né, nesse primeiro ponto que nós destacamos na nossa webinar, né, os quais são os principais desafios. Esse foi o primeiro ponto, tá, ok? Vamos lá caminhar para os próximos pontos. Vamos lá, então. A importância da preservação de equipamentos e recursos. Bom, quando nós falamos com qualquer empresário sobre a área de saúde e segurança do trabalho, pessoal, a primeira palavra que vem para ele como eu já falei, é o custo, né? Isso é um fato, né? É uma realidade hoje ainda do nosso cenário nacional, ok? Como eu já comentei até anteriormente, né? A área de segurança do trabalho ela tem que ser vista, né, e isso depende de mim, de você, profissional da área de segurança do trabalho, ela tem que ser vista como uma área estratégica dentro das organizações. Tá? Ela não pode ser vista somente como um fator de economia dentro das empresas. Né? Eu não vou investir em equipamentos de proteção individual, eu não vou comprar um equipamento de proteção individual porque é um custo para mim. Não, eu tenho que demonstrar para o empresário que isso é estratégico, né? Que preservando a segurança e a saúde do trabalhador, eu vou ter um retorno, né? Então, eu estou investindo na segurança e na saúde do trabalhador e, por consequência disso, eu terei um retorno. Então, vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente, sobre esses retornos aí em termos de valores, né? Por exemplo, né? Vamos pegar aí. Tá, Raulino, mas como é que isso funciona, né? Aonde você está querendo chegar nessa questão da economia ou do investimento? Vamos lá. Uma multa, quando você paga uma multa, né? Ela é o quê? Ela é um investimento? Você tem um retorno em relação a essa multa? Não. Né? Então, a empresa, quando ela é multada, ela é penalizada por uma infração decorrente, por exemplo, da falta de atendimento a um requisito normativo, né? Indenização por acidente de trabalho, adicionais de insalubridade. Então, o adicional de insalubridade, as indenizações por acidente de trabalho, as multas, as penalidades, as infrações, né? Nós tivemos, inclusive, citar um exemplo pessoal, né? Em 2019, né? No ano passado, ano 2018, 2019, nós tivemos uma ação forte, intensa, da Secretaria do Trabalho, né? Em empresas do Porto de Paranaguá, né? Não vou citar nomes, mas várias empresas tiveram as suas operações paralisadas, interditadas. Então, imagine o custo disso, né? Então, de uma operação de descarga de caminhão, ela interditada para adequações em relação às normas regulamentadoras, 30 dias, 45 dias, 60 dias sem poder descarregar um caminhão. Então, imagine o prejuízo que isso trouxe para as empresas. Então, a gente tem que entender que essa questão a importância que tem a preservação, né, dos equipamentos,
dos recursos, né? Então, assim, entender que a multa, a penalidade, a infração, o adicional de insalubridade, eles são custos, né? São custos na área de segurança do trabalho, ok? Vamos lá. Dando sequência aqui, bom, para nós concluirmos esse ponto, né, esse segundo ponto, cabe aqui destacar, né, que quem que vai conseguir mudar essa realidade de entendimento em relação a essas questões do custo da segurança do trabalho, de demonstrar para o empresário que a segurança do trabalho ela não é um custo, né? Ela não tem custo, ela tem investimento. Claro, ela terá custo para aquele empresário que não investir. Então, quando não se investe em segurança do trabalho, se tem custo, tá? Custo com o que eu acabei de citar, as multas, as penalidades, as infrações, as interdições de processos produtivos importantes, estratégicos dentro das empresas. Então, quem vai mudar essa realidade é eu e você que estamos atuando na área de segurança do trabalho. Vamos ter que mostrar para o empresário, né, que virar essa chave, né, de quem precisa ser virada essa chave que irá motivar essa ação justamente são os profissionais de saúde e segurança do trabalho, tá? Que estão cada vez mais comprometidos com essa visão. Então, você precisa se especializar, se capacitar, se reciclar, tá? Para que você possa assessorar o empresário em relação a essa necessidade de olhar a segurança do trabalho dentro de um outro contexto, tá ok? Vamos lá. Falando agora um pouquinho sobre o nosso terceiro ponto. Vamos destacar agora o nosso terceiro ponto, tá? Que é justamente como escolher a solução tecnológica mais adequada à necessidade. Pessoal, aqui nós temos vários pontos, né, em relação a esse ponto, que é um desafio para a área de segurança e saúde no trabalho, tá? É um desafio grande falar sobre esses pontos. Olha só, nós temos lá, né, existe hoje, né, uma variedade de alternativas para a proteção dos colaboradores, desde EPI, EPC, até soluções mais inovadoras, como aplicativos e tecnologias de prevenção de emergência. Bom, nós precisamos aqui, né, de forma estratégica, como nós já falamos, o profissional de saúde e segurança precisa entender que ele é um profissional que vai desenvolver essas alternativas, né, vai propor essas alternativas para o empresário. Então, eu falei ali, por exemplo, sobre EPIs, né? EPIs, pessoal, tem uma variedade de marcas diferentes, uns com mais qualidade, conforto, outros com menos qualidade, conforto. Ambos, ou vários desses, protegem, mas você tem que olhar a questão justamente do conforto do usuário, né? Dar a ele toda essa estrutura, essa qualidade no equipamento. Então, a escolha ela é importante nesse processo. E olhar também a questão do custo-benefício. Então, nós temos aí equipamentos. Eu citar um exemplo pessoal meu, né? Em uma certa empresa que eu trabalhei, nós tínhamos um calçado de segurança padronizado, e nesse calçado de segurança ele tinha uma durabilidade na atividade operacional há aproximadamente 3 meses. Né? Então, ele esfarelava o solado, tinha um desgaste muito grande com o pessoal operacional. Né? Eu consegui desenvolver, através de estudos e parcerias com os fornecedores, desenvolver um calçado que tivesse a durabilidade de 1 ano, 12 meses. Né? Porém, ele era um pouco mais caro, né? Na época, né, algo em torno aí de 10, 15 reais mais caro do que o usualmente utilizado pela empresa. Com isso, eu consegui uma economia anual gigantesca, mais de 300 funcionários, usuários de calçado,
Então, eu fiz um estudo, né? Essa é a grande sacada do profissional de saúde e segurança. Ele tem que justamente desenvolver questões estratégicas, né? Vai aí um alerta, né, para o profissional de saúde. Ele não tem que sair entregando EPI. Quem entrega EPI é o mochrife, né? Então, o profissional de saúde e segurança do trabalho, ele tem que desenvolver estratégias, né? Desenvolver estratégias de soluções alternativas, né? E nós temos aí inúmeras alternativas, né? Hoje, por exemplo, nós temos aplicativos, né? Aplicativos de prevenção e combate a incêndio, né? Você faz toda a gestão pelo aparelho do celular. Você tem aí tecnologias inovadoras de combate a situações emergenciais, né? Nós temos bacias de contenção, enfim. Inclusive, vamos disponibilizar para vocês no final do nosso curso também um material de duas empresas paranaenses com uma tecnologia inovadora, né? Tanto em relação a aplicativos para celulares, tá? Ter toda a gestão de incêndio na palma da sua mão, como também a questão de situações emergenciais, que muitas das vezes se confunde com emergências ambientais, tá? Mas estão diretamente relacionadas à área de segurança do trabalho também, tá? Outra questão aqui são as empresas e profissionais que elaboram documentos estratégicos para a área de segurança, né? Tais como os PPRA, LTCAT, laudos de insalubridade, sem nenhum critério técnico ou metodologia. Bom, pessoal, aí a gente tem aí a nossa pedra no sapato, né? Então, nós temos vários profissionais aí, infelizmente, né, que elaboram esses documentos, né, de uma forma, posso dizer, não profissional, de uma forma mais educada, né, de se colocar essa temática, tá? Então, é importante você também, profissional da área de segurança e saúde do trabalho, durante esse processo de escolha, né, da melhor solução tecnológica para a necessidade da empresa, justamente também fazer a escolha adequada desse profissional. Tem que ter critério técnico, né? A gente ouve falar, né? Eu nunca tive a experiência, né, pessoal, já ouvi falar muitas e muitas vezes de profissionais que fazem, por exemplo, PPRA por telefone, né? Então, pega o modelo do documento na internet, Ctrl+C, Ctrl+V, muda o nome da empresa, sem fazer uma avaliação criteriosa, né? Sem seguir aquelas 4 etapas para a elaboração do PPRA, né? Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Então, na parte de avaliação, que é o terceiro ponto, né? Que tipo de avaliação, né? Está obedecendo algum critério técnico, alguma instrução normativa, alguma norma de higiene ocupacional que estabelece a metodologia de avaliações de alguns agentes, né, físicos aí, ruído, calor, vibração, né? Então, sem critério técnico nenhum. Então, esses documentos, né, eles são documentos que são estratégicos dentro da empresa. E eu preciso, como profissional da área de saúde, segurança e trabalho, escolher uma solução tecnológica mais apropriada para essa necessidade. Se a minha necessidade é elaboração de documentos, ok, vou escolher um bom profissional, uma empresa qualificada, né, com boas referências no mercado para poder confeccionar esse documento. Tá? Então, precisamos ter esse critério, tá? Para poder escolher profissionais e empresas relacionadas à elaboração, né, desses documentos que são estratégicos. Muitas das vezes, esses documentos eles são colocados na gaveta, né? E vou refazer ele daqui a 12 meses, vou fazer uma revisão geral, global, como a norma NR9 pede. Devem vir mudanças consideráveis em relação à NR9, né, com metodologia estabelecida, talvez puxando alguns anexos da NR15 em relação às atividades insalubres, metodologia de avaliação. Existe um texto base aí já com algumas mudanças, e essa mudança é bem significativa, tá?
Então, assim, nesse sentido, né, a gente queria também dizer a vocês que nos acompanham, desenvolvemos um curso aqui nós da MAS Tecnologia e Treinamentos, desenvolvemos um curso, né, de assistente de segurança do trabalho, justamente, né, para que a gente pudesse assessorar esses profissionais, aqueles que já estão inseridos no mercado de trabalho como profissionais da área de saúde e segurança, que pudessem se reciclar, ter um conhecimento a mais em relação à área de saúde e segurança, aqueles que, de repente, estão no mercado de trabalho e querem conhecer um pouco mais sobre essa área, né, tem interesse em relação a essa área. Então, eu vou estar falando sobre esse curso um pouquinho mais para o final, né, explicando como é que é a metodologia desse curso, tá? Mas também uma alternativa, né, em relação à escolha, a melhor escolha dentro do mercado de trabalho que se oferece hoje em relação a cada necessidade. Então, nós temos lá, né, o EPI, o EPC, aplicativos e empresas com tecnologia inovadoras para proteção, para prevenção de ocorrências, emergências ambientais, emergências de segurança. Nós temos a questão do PPRA, dos laudos, escolher um bom profissional para poder termos um retorno, né, satisfatório em relação a esses documentos. Tá ok? Bom, um quarto ponto aqui que nós separamos para caminhando aí para o nosso final, né? Então, o quarto ponto é justamente o valor da informação especializada no processo de escolha. Olha só, o valor da informação especializada no processo de escolha. Vamos analisar essa frase aí, né? Que valor tem a informação especializada no processo de escolha dentro da área de saúde e segurança? Bom, eu já tive um professor uma vez que me disse o seguinte, né? A matéria-prima do administrador é a informação. Sem informação eu não consigo administrar, eu preciso ter a informação para poder gerenciar os meus processos, para cuidar e administrar a minha empresa. Então, indo nessa linha, né, que a gente já vem falando desde o início da nossa webinar, então, assim, nós estamos conversando hoje, né, sobre a informação especializada como um valor dentro das corporações. Então, olha só, né, quem vai ser o responsável em passar essa informação especializada dentro das corporações? É você, profissional de saúde e segurança do trabalho. É você que terá essa atribuição de levar a informação, mas não é qualquer tipo de informação. É uma informação técnica, é uma informação especializada, é uma informação com base, com conhecimento não só técnico, mas também dos aspectos legais, né? E também com a tua experiência, com a tua capacitação, com a tua formação. Então, é importante que a gente entenda, né, como profissional da área, a importância de a gente levar essa informação especializada dentro do processo de escolha, né? Outro ponto aqui, né? As melhores soluções em qualquer área tendem a ser mais caras. Porém, a área de saúde e segurança do trabalho não pode ser vista como custo, como nós já vimos, né? E sim como um investimento dentro das empresas. Olha só, gente, esse é realmente um desafio, né? O profissional ele tem que geralmente, né? Geralmente, as melhores alternativas elas são as mais caras, né? E a gente tem esse desafio de levar essa informação, né? Ter essa informação especializada, ele é um valor. Então, nós citamos há pouco, né, a questão do profissional que elabora a PPRA, que elabora a LTCAT, que elabora laudos de insalubridade. Então, se eu fizer uma escolha equivocada, né, eu vou trazer possivelmente um grande prejuízo para a minha empresa, né, para quem
me contratou, e eu sou aquela pessoa responsável em assessorar esse empresário em fazer a melhor escolha. Então, olha o valor que tem, né, o processo de escolha especializado. Então, você tem que se tornar um especialista da informação, se eu pudesse assim definir. Você precisa, dentro da área de saúde, segurança e trabalho, se especializar em ser aquele que vai levar uma informação especializada para o empresário, para que ele possa entender a importância que tem, o valor que tem aquele documento. Então, a gente costuma dizer aqui dentro da empresa, né, internamente, que o importante é o conteúdo. Então, assim, o que tem dentro daquele documento? Né? O que tem dentro daquele laudo, daquele caderno? Quais são as informações que estão inseridas dentro daquele documento? Então, um PPRA, um laudo, né, ele tem informações importantes que vão subsidiar até mesmo o corpo jurídico de uma empresa para defender de uma possível ação trabalhista, em caso de um acidente, em caso de uma doença ocupacional. Então, é esse documento que vai dar base legal para uma defesa diante de uma situação, de uma reclamatória ou de uma ação trabalhista. Precisamos entender dessa forma. Né? Temos aqui um outro ponto importante a gente colocar aqui para vocês, né? A escolha da melhor alternativa, aí, até entre aspas, né? É o fator de diferencial de um profissional que assessora a sua empresa nesse processo. Né? E até repetindo aqui o que eu costumo dizer, que a matéria-prima do administrador é a informação. Né? E a área de segurança, ela precisa subsidiar os tomadores de decisão com informações precisas em relação à área de saúde e segurança. Então, esse entendimento do que a nossa informação, ela não é uma informação qualquer, ela é uma informação especializada, que vai subsidiar o nosso empresário, né, o nosso patrão, a tomar a melhor decisão dentro de um processo, né, seja ele qual for. Então, um documento com critério técnico, metodologia estabelecida. Né? Imagina o seguinte, né? Vamos criar uma situação hipotética aqui. Você é um profissional da área de saúde, segurança e trabalho, e você contrata uma empresa qualquer ou um profissional qualquer para elaborar um PPRA, para elaborar um LTCAT, né? Sem nenhum critério. Eu vou pegar a mais barata. O critério que eu adotei não foi um critério técnico, né? Foi um critério custo. Né? E é um critério errado, como a gente tem visto no nosso webinar hoje. Então, o critério não é custo, né? O critério é investimento. Quanto eu vou investir para que a minha empresa tenha um retorno em relação a isso? Se você é aquele responsável por uma informação especializada, entre aspas, né, equivocada, né, o que vai acontecer? Né? Possivelmente, quando o advogado for elaborar uma defesa e usar esse documento que foi contratado sem nenhum critério, sem nenhuma metodologia técnica, já era. Né? Eu tive uma experiência em relação a isso, né? Posso até compartilhar com vocês, sem citar nomes, né? Como consultor, eu fui contatado por uma empresa, e essa empresa, eu já tinha feito uma proposta para elaboração de um laudo, né, de um laudo de insalubridade e periculosidade, e o preço que eu passei para eles foi muito maior do que o meu concorrente, por exemplo. Tá? E aconteceu que uns 8 meses após, talvez 8 meses, até um pouco mais dessa situação, a empresa ela foi surpreendida por uma ação trabalhista de um dos seus funcionários, e o advogado pediu os documentos para poder montar a linha de defesa, né? Ao pedir os documentos, o advogado falou: olha, esse documento que você me passou aqui não tem nenhum critério, nenhuma metodologia, nenhum critério técnico. Não vou conseguir usar ele para poder elaborar a defesa. E, inclusive, se eu usar ele, a gente está condenado, a gente vai dar um tiro no nosso pé. Né? Aí a empresa, o cliente, acabou me ligando,
né? E eu fui atendê-lo de forma emergencial. Aí aquela proposta que eu tinha feito para ele há 8 meses atrás, ela foi acrescida, né? Lógico, pelo tempo que se passou, e acabou que ele acabou pagando, né, para aquela outra empresa que fez, outro profissional que fez o documento, pagou um valor mais barato, teve que pagar depois para que nós pudéssemos elaborar um documento mais criterioso, dentro de metodologias, né? Aí não conseguimos elaborar, claro, de um dia para o outro, como muitos aí fazem, né? Porque era uma empresa pequena, assim, em torno de 30 funcionários, mas a ação ela estava gerando algo em torno de R$ 200.000, né? E com o nosso documento, que custou muito menos que isso, né? Eles conseguiram fazer uma defesa, o advogado conseguiu fazer uma defesa, e eles entraram num acordo e pagaram R$ 2.000 para o funcionário só em relação à questão de horas extras lá. Não era nem questão na área de, todas as pedidas em relação à área de saúde e segurança do trabalho foram derrubadas pelo corpo jurídico através de um documento técnico bem elaborado. Então, um exemplo para vocês entenderem, né, a importância que tem, o valor que tem uma informação especializada da área de saúde e segurança do trabalho, no processo de escolha, né? Eu vou escolher a empresa A, B ou C, né? A empresa A não tem critério técnico nenhum, é a mais barata, mas também elabora por telefone, né? A empresa B, não, essa tem critério técnico, tem um preço acessível. Então, você acaba escolhendo a empresa B. Então, é importante você ter essa certeza, né, técnica, né, ou de conhecimento da informação, por isso que a gente fala aí, valor da informação especializada no processo de escolha, tá? Então, é dentro dessa mesma linha que a gente vem falando desde o início, tá? Então, é importante a gente entender, né, o valor que isso tem, né? A escolha da melhor alternativa, ela é um fator diferencial de um profissional que assessora uma empresa nesse processo. Então, anota aí essa frase aí, que eu coloquei aqui na minha colinha, né? A escolha da melhor alternativa é um fator diferencial de um profissional que assessora a sua empresa neste processo, tá? Então, vamos lá. Então, para poder finalizar esse ponto, né, a gente precisa entender que dentro da área de saúde e segurança do trabalho, né, tem aqueles indicadores, né? Então, o valor que tem, né, essa informação, né? Então, nas empresas maiores, de grande porte, né, essas empresas elas criam os indicadores de desempenho. E alguns dos indicadores de desempenho da área de saúde e segurança geralmente são taxa de acidentes, né? Taxa de frequência, taxa de gravidade, índice de acidentes, né? Mas, assim, existem outros indicadores também que podem medir o desempenho da área de saúde e segurança, às vezes vinculados até mesmo a recursos humanos. Por exemplo, homens-hora de treinamento, né? Então, de acordo com o número de funcionários que essa empresa tem, eu ter, né, como medir, né, para a gente poder ver lá o valor da informação, né? Então, assim, para que o empresário ele possa tomar uma decisão, de repente ele vai ter que investir mais em treinamento e capacitação. Ele, através dos números, através dos indicadores, ele vai entender, compreender a necessidade que tem dele investir mais em treinamento, por exemplo, né? Mais homens-horas de treinamento durante o mês, durante o ano, enfim, aí depende da empresa que vai acabar determinando esse aspecto. Né? Indicadores de saúde, por exemplo, também pode ser um indicador, né? As queixas mais frequentes do pessoal. Eu tive uma situação num cliente, né, que a gente fez uma análise ergonômica do trabalho, uma EIT, né, de acordo com a NR17, fizemos uma análise ergonômica e identificamos, durante a análise ergonômica, alguns pontos da área operacional em que estava gerando um desgaste, um estresse físico, né, muita reclamação na região lombar. Né? E aqui cabe um alerta para nós profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, trabalhar em conjunto com a área de saúde. Né? Às vezes o técnico de segurança ou a área de segurança do trabalho trabalha sozinha, né?
sem nenhum envolvimento com o médico, com o enfermeiro. Então, assim, é importante, né, a gente ter esse reconhecimento das queixas mais frequentes do pessoal, né, os indicadores de saúde. Então, quando a gente fez a análise ergonômica e num certo setor da empresa avaliada havia a reclamação de dores na lombar, quando a gente marcou uma reunião de entrega técnica do documento para a empresa, o empresário chamou o médico do trabalho e chamou o enfermeiro do trabalho também para poder acompanhar aquele processo. E quando nós entregamos, nós destacamos os pontos principais durante o nosso processo de avaliação, e aí destacamos essa questão. E aí o médico, olha só, aí o médico do trabalho, ele enfatizou, ratificou o que nós identificamos na análise ergonômica, né? Ele falou assim, ó, as queixas mais frequentes, os afastamentos mais frequentes que nós temos aqui é por questão de lesão na lombar, né? E é o setor tal. Então, olha só, né? Então, aonde havia um movimento repetitivo, uma atividade que colocava o trabalhador a um estresse físico, então ele acabava sentindo muita dor, né, naquela região. Então, a análise criteriosa, com metodologia, né, apropriada, alinhada aos indicadores de saúde, confirmaram, ratificaram a necessidade de uma ação naquele setor, naquela área. E assim foi feito e, consequentemente, as dores diminuíram, as queixas diminuíram, os afastamentos diminuíram, né, e isso acabou se tornando, né, um investimento que a empresa fez, né? Ela modificou um processo onde havia esse estresse físico, né, um movimento giratório que o trabalhador fazia, modificou o processo, melhorou o processo, eles acabaram tendo um retorno significativo, né, com a queda nos afastamentos médicos, nos atestados médicos, enfim. Então, é importante também a gente ter, né, essa informação através dos indicadores de desempenho. Então, indicador de desempenho aí na área de segurança não é só o fator acidente, né? O fator acidente é o número absoluto, né? Então, a gente precisa trabalhar com medidas, com indicadores que evitem o fator acidente, né? Ou seja, nós trabalhamos de forma preventiva, nós somos prevencionistas, né? Ações preventivas para evitar que essas ocorrências elas venham a ser acometidas, ok? Então, caminhando aí para o nosso final, né? Vamos lá. Eu queria falar com vocês agora, né? Do nosso curso de assistente de segurança do trabalho, tá ok? A ideia de tudo que nós falamos até agora, né? Ele acaba afunilando, né? Para essa campanha que temos feito. Esse curso é um curso que foi desenvolvido pela MAS Tecnologia e Treinamentos com um objetivo nobre, né? Diferentemente do que alguns pensam, esse curso de assistente de segurança do trabalho, ele não vem em nenhum momento substituir o técnico de segurança do trabalho, muito pelo contrário, ele tem o objetivo de agregar, de que esse profissional com esse curso, com essa formação, ele possa ser um auxiliar capacitado para poder liberar até o próprio técnico de segurança de algumas atribuições. Então, o técnico de segurança pode passar, né, algumas das suas atribuições para esse profissional, que é o assistente de segurança do trabalho. E então, desde uma integração de segurança, desde gestão documental. Então, o objetivo desse curso de assistente de segurança do trabalho é justamente preencher uma lacuna, né, uma falha que existe dentro da nossa legislação. Por exemplo, né, gostaria de destacar aqui para vocês, né, vocês sabiam de alguns dados estatísticos aí que até são públicos, né? 3,8% do PIB do Brasil é gasto com acidentes de trabalho, né? Com benefícios, acidentados, afastados.
Então, isso dá uma bagatela aí em 2019. O PIB de 2019 foi na casa dos 7 trilhões de reais, né? 3,8% disso dá em torno de 290 milhões de reais. Bilhões. 292 bilhões de reais gastos com auxílio acidente de trabalho. Então, e o problema maior desses índices são justamente nas empresas que são micro e pequenas, tá? E segundo a Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, né, diz que 4 vezes maior o índice de acidentes nessas empresas micro e pequenas, tá? Por quê? Porque as empresas de médio, grande porte têm a figura do técnico de segurança do trabalho, até por questão regulamentar. A NR4 estabelece dentro do seu quadro, né, do número de funcionários lá, obriga, né, as empresas acima de 100 funcionários a contratarem um profissional da área de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho. Então, e as empresas que não têm técnico de segurança do trabalho? As empresas de 20 funcionários, 30 funcionários, 40 funcionários, que têm as mesmas exigências regulamentares na questão de gestão de documentos, gestão de saúde e segurança, né, que não são amparadas, não tem nenhum profissional assessorando essas empresas, né? As empresas de consultoria, sim, elas até dão esse suporte para essas empresas, mas tirando aí algumas poucas empresas que a gente pode contar aí na palma de uma mão, que realmente prestam uma consultoria a nível de Brasil com a qualidade que o assunto exige. Então, é importante para a gente entender, né? Tem um quadro aqui, eu vou mostrar para vocês um quadro que é bem interessante. Deixa eu ver se eu consigo projetar ele para vocês aqui. Não é esse, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Olha só. Não é esse. Deixa eu tentar fazer mais uma vez aqui. Aqui, vamos ver. Vamos lá. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui um quadro. Bom, não estou conseguindo mostrar ele aqui para vocês, mas olha só, é um dado, né, estatístico da Confederação Nacional da Indústria que ele mostra esse quadro aqui, ó. Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Acho que agora vai. Vamos lá. Vamos ver. Então, esse quadro aqui, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Olha só, nós temos aí, ó, né? As microempresas, que são as empresas com de 1 a 19 funcionários aí, ó, nós temos o número de empresas aí. 97% das empresas são consideradas microempresas, que vão de 1 até 19 funcionários. As empresas consideradas pequenas, que são de 20 a 99, né, acumulam os outros 2,3%. Somando aqui, são 99,3% das empresas não tem um amparo ou alguém assessorando elas, né? Olha só, né? Você consegue observar nesse quadro bem aquilo que eu estou querendo, o foco que eu estou querendo passar para vocês em relação ao nosso curso de assistente. Essa lacuna aqui de micro e pequena empresa, né, 97 mais 2,3%, 99,3% das empresas instituídas hoje no Brasil são micro e pequenas empresas, que não têm a figura do técnico de segurança do trabalho implementando de forma estratégica as ações
e até mesmo gerindo, né, gerenciando os documentos obrigatórios estabelecidos pelas normas regulamentadoras. Agora, as empresas são obrigadas a atender a questão de documentos, mas não tem a figura do técnico de segurança. Então, o assistente de segurança do trabalho ele vai se inserir aí nesse contexto aí, ó. Então, o mercado de trabalho, olha só, gente, o mercado de trabalho para o assistente de segurança do trabalho, ele é gigantesco, né? Então, e também para os consultores, para quem é técnico de segurança do trabalho, que quer atuar na área de consultoria, olha aí o mercado que nós temos, 99% das empresas economicamente ativas no Brasil hoje são micro e pequenas empresas. Mercado para os consultores, mercado para os assistentes de segurança do trabalho. Então, mercado não falta. Agora, quem essa empresa vai contratar? Né? Ela vai contratar alguém que tenha um mínimo de conhecimento, um mínimo de capacitação na área de segurança do trabalho. Então, a proposta justamente do nosso curso é essa, é oferecer uma capacitação para que o profissional de segurança do trabalho possa entrar numa empresa de 20 funcionários e, de forma estratégica, assessorar esse empresário, esse microempresário, sobre as ações que ele precisa ter, as escolhas que ele precisa fazer, né, em relação a tudo que nós vimos até aqui na nossa webinar. Escolher um bom fornecedor de equipamento de proteção individual, escolher um bom fornecedor e parceiro que elabore os documentos obrigatórios, PPRA, daí agora vem o PGR, vem o GRO, vem os LTCATs, né, em relação ao atendimento do e-social, que está meio no stand-by, está meio no banho-maria, essa questão do e-social. Então, assim, pessoal, mercado para esse profissional não falta. Então, vamos entender, né, que a ideia deste curso de assistente de segurança do trabalho, ele tem dois públicos-alvo. Um deles é o técnico de segurança do trabalho que se formou e, de repente, não tem segurança para atuar na área, porque, de repente, fez um curso, escolheu uma escola, sei lá, que não tenha uma qualificação, uma boa formação, ele está muito inseguro em relação à sua formação, pode fazer uma reciclagem através do curso de assistente de segurança do trabalho. Né? Aquele que se identifica com a área de saúde e segurança do trabalho, mas ele quer conhecer um pouco mais. Então, faz o curso de assistente de segurança do trabalho, que você vai entender qual é o seu papel dentro desse contexto e vai poder, inclusive, depois ter como objetivo profissional se formar, fazer o curso técnico em segurança do trabalho. Lembrando, mais uma vez, o nosso objetivo não é que o assistente de segurança do trabalho substitua a figura do técnico de segurança do trabalho, em hipótese alguma. Eu sou técnico de segurança do trabalho, né, e eu não gostaria de ter a figura do assistente me substituindo, tá? Então, não é isso. O assistente, ele vai, justamente como o nome diz, assistir, assistenciar, né? Ele vai auxiliar o profissional de segurança do trabalho de uma média ou grande empresa, e nas micro e pequenas empresas, que é a grande fatia do mercado, ele vai poder ser esse profissional na qual a legislação, a ANR, não exige a figura do técnico de segurança do trabalho, mas exige sim toda uma gestão estratégica de segurança em relação aos documentos, a implementação e garantia da saúde e da segurança dos trabalhadores, dos colaboradores, em relação a treinamentos. Então, essa empresa de 10, 12, 15 funcionários, de repente, ela vai prestar um atendimento numa grande empresa e essa grande empresa ela vai exigir essa capacitação, ok? Então, para vocês entenderem qual é o nosso objetivo, justamente preencher essa lacuna, tá ok? Vamos lá. Então, pessoal, partindo para o final, né, a gente já compartilhou com vocês, fazendo um resumo aí de tudo o que a gente falamos dos principais desafios da segurança do trabalho no Brasil, né? Falamos um pouquinho sobre como escolher, né? Vamos lá, pegar o nosso roteiro aqui.
os principais desafios, né? A mudança na legislação, a desmistificação de vários aspectos de saúde e segurança, incluindo aí o ensino semipresencial e à distância, a nova NR1 em seu anexo 2 estabelece, né? A questão lá da comunicação do acidente de trabalho, né, das CATs, que a gente tem uma subnotificação gigantesca, que não tem nem como a gente mensurar, né? Então, a gente tem lá algumas estatísticas, inclusive saiu uma instrução normativa da Secretaria do Trabalho em 2019, justamente falando um pouquinho sobre essa questão da estatística de acidente, né? O Brasil, em números absolutos de acidentes, ele é o 4º colocado, tá? E em relação a pessoas economicamente ativas, é o 5º colocado no mundo em números absolutos de acidentes. Porém, né, essa instrução normativa da Secretaria de Trabalho, ela veio justamente estabelecer uma taxa, né? Então, pegando aí a população economicamente ativa, no Brasil, usando como um divisor, né? O Brasil passa para 72º. Então, assim, número 72, 73 do ranking, estabelecendo uma taxa, né, de índice de acidentes, tá ok? Mas, assim, independentemente da colocação, 4º, 5º ou 73º, a área de saúde e segurança ela não pode, em nenhum momento, recuar, né? Então, a gente precisa continuar desenvolvendo estratégias de saúde e segurança do trabalho, as normas regulamentadoras se modernizando em relação às adequações necessárias. Nós temos aí um novo normal que deve vir logo pós-pandemia, com várias empresas, né, em situação precária financeiramente falando, mas irão ter que atender as questões de normas regulamentadoras. Deve ter, infelizmente, um afrouxamento em relação às considerações aí, em relação à segurança do trabalho, infelizmente. A área de saúde e segurança, ela precisa, né, ela necessita de uma intensificação na fiscalização para que ela possa ter bom êxito, né? E infelizmente, por uma questão que foge do nosso controle, do próprio governo também, essa pandemia, esse vírus que assolou a humanidade, né? É uma questão a nível mundial. Então, deve haver um afrouxamento, infelizmente, em relação a essas questões de fiscalização, mas a gente precisa, né? Como o colega está falando ali, o Roberto Ferreira, isso aí, o Roberto, ele está colocando os desafios, são de letras maiúsculas, realmente, desafios. Né? A gente tem grandes desafios pela frente, né? Porque o normal, ele não vai ser o normal, ele vai ser um novo normal. A gente, inclusive o profissional de saúde, segurança e trabalho, esse é o nosso objetivo aqui da MAS Tecnologia e Treinamentos, justamente dar esse suporte ao profissional de saúde e segurança do trabalho, com troca de informações, com seminários como esses, para que a gente possa subsidiar vocês com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, com o que a gente pode oferecer de melhor para o mercado de trabalho também, agora na nova modalidade semipresencial e através do ensino à distância. Tá? Destacamos que nós já estamos totalmente adequados à nova NR1, em seu anexo 2, que estabelece as diretrizes em relação aos cursos, né, semipresenciais e à distância. Então, a MAS Tecnologia e Treinamento sai na frente a nível Brasil aí, em relação a essas novas diretrizes, que entram em vigor somente em março de 2021, porém, pessoal, já estamos entrando no mês de agosto, né? Então, mais 4, 5 meses aí, vira o ano, e março de 2021 está aí, e assim, precisamos entender que em março de 2021 nós precisamos estar prontos. O prazo foi dado de 1 ano. Então, de março de 2020 a março de 2021, as empresas precisam estar
totalmente adaptadas a essa nova NR1 em relação a PGR, GRO, capacitação, formação, ensino à distância, através do seu anexo 2, todas as diretrizes estão lá estabelecidas. Então, a gente recomenda que você, profissional da área de segurança, possa fazer uma leitura criteriosa do anexo 2 e possa, inclusive, fazer contato conosco, né, através das nossas redes sociais, através dos nossos contatos que estão sendo divulgados constantemente aí na nossa webinar, né? Mande sua pergunta, mande seu questionamento, tendo dúvidas em relação a todo o anexo 2 da NR1, nos pergunte, né? Que você possa fazer todo o questionamento. Agora, na sequência, nós vamos estar respondendo algumas perguntas agora no final dos nossos participantes aí, tá ok? Vamos lá. Vou responder, então, algumas perguntas aí, né? Nós temos aqui a pergunta vamos lá, por ordem, né? Eu tenho aqui na minha tela a pergunta do Édener Branco de Lima. Como o senhor, rapaz, eu sou tão jovem, você me chama de senhor, como o senhor vê o horizonte da atividade do bombeiro civil, regulamentação trabalhista? Amigão, a gente... a opinião muito pessoal, né? A gente não vê, na verdade, nenhuma discussão a respeito da regulamentação do bombeiro civil, tá? A gente, enquanto nós tivermos a figura, né, do bombeiro militar, dificilmente a gente vai ver alguma questão regulamentada para bombeiro civil. Mas, assim, nós temos, sim, né, uma perspectiva, acredito que já tem, inclusive, né, mercado de trabalho para o bombeiro civil. Nós temos aí grandes empresas, por exemplo, né, que contratam empresas de segurança, e uma das exigências da equipe de segurança, então, quando eu falo de segurança, eu falo de segurança orgânica, tá? Vigilante, né? Então, a figura do vigilante, da segurança orgânica, um dos critérios é que ele seja bombeiro civil. Por quê? Porque ele vai atuar dentro da empresa efetivamente como bombeiro civil, né? Então, eles tiram, essas grandes corporações tiram a responsabilidade de alguns itens da brigada de incêndio e passam para o bombeiro civil. Então, quando contratam esse profissional, já contratam com esse critério. Então, nós vemos isso aí dentro de aeroportos, nós vemos dentro de shopping center, nós vemos isso dentro de grandes empresas, grandes corporações, onde há uma exigência, né, para poder contratar esse profissional. Então, o vigilante tem que ter uma formação de bombeiro civil, ok? Algumas perguntas aí que estão sendo selecionadas pela nossa equipe. Mais uma pergunta do Roberto Ferreira. Roberto, obrigado pela sua participação, amigão, né? Eu vi várias perguntas suas aí no nosso chat. Obrigado pela tua participação, pelo teu envolvimento, ok? Tem contribuído consideravelmente para a nossa webinar de hoje. O GRO e o PGR, ele vem no lugar do PPRA? Resposta, não. Ele não substitui o PPRA. O PPRA continua sendo o documento, né? A NR9, ela continua em vigor até que o novo texto seja aprovado, né, com as mudanças. Então, também não é, Roberto, um aprimoramento do PPRA, são metodologias diferentes, tá? Você pode aproveitar toda a metodologia usada para fazer o PGR e o GRO, você pode utilizar para poder aprimorar o PPRA, né? Então, alguma falha durante o processo ali de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, se houver alguma falha nesse processo, o PGR e o GRO vão subsidiar, né? Podem subsidiar na elaboração do PPRA. Tá? Então, assim, são documentos que são distintos, né? Igual, por exemplo, o LTCAT, né? Então, o LTCAT ele não substitui o PPRA e vice-versa. Então, são documentos com regulamentações diferentes, né? Então, é importante, né, a gente ter
essa diferenciação. PGR é uma coisa, GRO é outra, PPRA é outra, LTCAT, laudo de insalubridade e periculosidade, né? Temos aí também, não sei se eu respondi a tua pergunta, Roberto, espero que sim, né? Temos aí o Jairo Jimenez, né? Muito bem colocado no que diz que a necessidade que haja de forma intensiva a fiscalização do cumprimento das normas e procedimentos relacionados à segurança do trabalho. É isso aí mesmo, Jairo. Nós dependemos, né, ainda, né, de uma forcinha do governo, né, para poder ter aí uma ajuda, né, no convencimento do empresário da necessidade de se investir em saúde e segurança do trabalho. Mas lembre-se, hein, depende muito do profissional de saúde e segurança. Então, eu e você e nós precisamos nos unir e sermos o responsável em virar essa chave, né? A chavezinha aí em relação a esses conceitos equivocados em relação à saúde e segurança. Eu sou meio crítico em relação a isso, uma opinião muito pessoal, né? Então, abrindo aspas aí, então, uma opinião pessoal do Raulino é que a saúde e segurança do trabalho, ela está hoje do jeito que está por causa dos profissionais que estão atuando na área. Essa é a minha opinião pessoal. Fecho aspas. Tá ok? Vamos lá? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar, então? Vamos encerrando. Pessoal, agradecemos a participação de todos, a contribuição com o nosso webinar de hoje. Esperamos ter contribuído com a nossa experiência, com o nosso conhecimento em relação a um assunto tão importante dentro do contexto nacional. Os desafios da área de saúde e segurança do trabalho no país são gigantescos. Um abraço a todos e até a próxima.